Com o apoio das Big Techs, o PL lá, o Partido Bolsonaro, deu um aulão de ferramentas de inteligência artificial. Segundo outras palavras, já se comenta que essa foi a primeira formatura técnica das novas mídias digitais do bolsonarismo. Quem vai contar essa história pra gente é a Mila Laranjeira aqui no Plantão no Meteoro. Mila, vamos lá. Então quer dizer que o Partido Liberal, Partido do Bolsonaro, fez lá um curso sobre mídias digitais e foi a Google e a Meta, representantes da Google e da Meta, dar aula lá. E o CapCut, que me E deixou o muito CapCut, tá? triste, tá? E o Porque eu CapCut. usava o CapCut, agora eu tô chateada. Mas sim, a gente vai ouvir a princípio a cobertura do Intercept e depois vai ler o que o Outras Palavras tem a dizer, porque eu vou te falar, viu? Foi um aulão de posicionamento político na internet usando inteligência artificial, tecnologias modernas. Isso vai ser um problemão para a gente. Mas vamos começar vendo o post do Intercept no Instagram, porque é um resumo muito bom do que aconteceu nesse evento. Ele começa com essas aspas, influenciar e vender ideias, o que aprendi com Google e Meta no seminário do PL. Então, eu não vi o nome do jornalista, mas um jornalista do Intercept, eu não sei se ele assinou a notícia, ele foi para esse evento e ele comenta até na notícia que ele tentou parecer da galera, assim, falar mito! Ele chegou, tipo, a tentar se misturar para não ser percebido, sabe, Foi como o jornalista. Sérgio de Souza. Sérgio de Souza, obrigada, Sofia. Eu esqueço de ler os nomes. E o que eu estava comentando à medida que eu li essa notícia é que influenciar e vender ideias é algo muito comum se você pensar no contexto das Big Tech. Elas não veem isso como algo problemático. É basicamente um curso de marketing digital. Como que você faz marketing das ideias que você tem para vender usando as ferramentas que a gente pode te oferecer. Só que eles estão falando isso num contexto político, antidemocrático, se tratando do partido PL, né? Mas enfim, vamos seguir aí na cobertura do Intercept. Passa para a próxima. Ó, ele dá uma geralzona aí de como tava. E as cadeiras, um monte de camisa do Brasil, ó, barulheira. Aí, se você puder editar, aí no texto ele até comenta, pode deixar na página anterior, só tira o áudio para a gente poder comentar, que ele até comenta que a abertura desse evento foi uma bagunça assim de funk bolsonarista, músicas de teor assim, que a gente está acostumado. Quem ouve Medo e Delírio em Brasília já escutou esses funks bizarros do Bolsonaro, né? Chora petista. Tem um peculiar que eles citam, que é quando eu tiver um filho, ele vai ser igual ao Bolsonaro, vai oprimir pra caralho, enfim. Pois é, coisas atrocidades como essa. Vamos seguir. Mas aí ele diz: participei de um seminário do PL em Fortaleza na última sexta-feira, onde representantes do Google e da Meta ensinaram técnicas de IA para influenciar as redes. O evento reuniu políticos, influenciadores e ativistas bolsonaristas, escancarando a parceria das Big Tech com a extrema-direita. Agora sim, vamos para o próximo. As oficinas da Google e da Meta mostraram como gerar imagens e vídeos ultra realistas, corrigir textos e criar posts virais. Os participantes aprenderam a usar IA para manipular conteúdos e discursos em meio a gritos de volta capitão para Bolsonaro. É o que eu falei, né? É manipular discurso meio que como estratégia de marketing. Mas marketing de quê? De volta capitão. Quem é o capitão? Aquele que falava Ustra vive, Ustra não sei o quê. Então, eles estão ensinando a fazer marketing de ditadura, basicamente. Vamos seguir. Havia até um stand para transformar fotos em animações ao estilo Ghibli. Influenciadores e militantes aprendiam a usar IA para divulgar narrativas, mobilizar seguidores. Um arsenal digital em preparação para 2026. Pode seguir que esse próximo é a cereja do bolo.
Bolsonaro, que encerrou o evento, celebrou a presença das Big Techs, abre aspas, "estão do lado certo", disse. Os palestrantes chamaram a IA de nova arma para a comunicação política. E quem estava lá saiu com a receita para usá-las. Pode terminar aí. O que pode dar errado? Longe de mim querer opinar do que pode dar errado, Sofia. Prefiro não pensar nisso. Prefiro não pensar. Aí, a gente tem a sua colocação, né, que você trouxe sobre o movimento das armas, porque antes de mostrar, eu queria dizer que no post completo do Intercept, que a gente viu o resumo no Instagram agora, eles narram hora Na a hora reportagem completa. isso, a reportagem completa, obrigada. Eles narram meio que hora a hora o que foi acontecendo. Aí eles começam falando assim: às 8 horas, hora prevista para o início do evento, o espaço ainda não tinha nem um terço da sua capacidade ocupada. E aí, mais para frente, ele menciona: às 9h25, já com o salão preenchido, teve início a programação, ou seja, 1h30 de atraso para começar o evento. Aí, o movimento social Army Help the Planet, que é o movimento derivado aí das armies do BTS, postou o que a Sofia vai mostrar para a gente agora, duas coisinhas. Em 20 de maio, ou seja, antes do evento acontecer, elas postaram: Armies, temos a oportunidade de fazer algo muito engraçado. Que tal reservar seu ingresso em um certo evento em Fortaleza no dia 30 de maio? Entendedores entenderão. Que foi o que a Sofia e a Ana sugeriram até, né? Vocês chegaram a comentar isso, de popular o evento e ocupar o espaço. E aí, nos comentários, pode ir passando. Você vê várias pessoas Consegui pra falando. família inteira, nos vemos lá. Olha os nomes. Ingresso 1, Jair na cadeia. Ingresso 2, sem anistia. Ingresso 3, golpe Stas. Golpistas. Ingresso 4, Chilindró. Xi Lindró. Meu E Deus. 5, segura esse karma. E aí, se você for descendo, várias pessoas falaram Olha aqui o também. link do seminário. Reservem 5 de uma vez. Quem pegou o ingresso, não postem prints ou apaguem os que postaram. Sejam espertos para não explanarem por aí que chega nesse povo destro. Já estarei lá, DM. Sem anistia da Silva, você viu? Sem anistia da Silva. Rachadinha da Silva. Enfim. Pedido realizado com sucesso. Não consegui, esgotou. Enfim, teve todo esse movimento. E aí, se você puder colocar o segundo link, depois que o evento aconteceu, elas falaram assim: ó, um passarinho me contou que o evento atrasou mais de 1h30 porque as cadeiras estavam vazias, que alinha com o que o Intercept falou, né? Às 8 Uhum. horas não tinha nenhum terço ocupado e o evento só começou às 9h30. Aí, segundo a galera lá das armes, parece que começaram a colocar gente para dentro sem ingresso. Isso daí, infelizmente, a gente não tem como saber se aconteceu mesmo. Eu tentei Porém, apurar, não deu certo. Não consegui confirmar essa informação. pois é, porém elas postaram no segundo tweet dessa thread o espaço vazio lá, as cadeiras vazias no horário de início do evento. Então, assim, como é que é aquele meme? Deus, por favor, que isso seja verdade, porque seria muito engraçado. Eu espero realmente que eles tenham ficado desesperados porque o evento estava vazio lá na hora, tá? Não, eu fico só imaginando a cara dessas pessoas. Nossa, tá vazio. E as pessoas que compraram ingresso não vão vir e daí pegaram a lista do ingresso, tá lá, Rachadinha da Silva. Ai, meu Deus. Chama a gerência porque o Rachadinha da Silva não veio. Ai, meu Deus. Aí tem mais duas colocações bem breves para colocar. A primeira delas é que já acionaram a justiça, dizendo que esse evento não é assim, não é legal que ele tenha acontecido. Deixa eu falar as aspas, que é melhor do que eu tentar inventar. Você pode ler para a gente o título, Sofia? Vamos lá. Luiziane aciona MP e Polícia Federal contra evento do PL em Fortaleza com Big Techs. Deputada apontou indícios de favorecimento eleitoral e manipulação em larga escala na participação das empresas junto aos apoiadores do partido.
Reportagem Aí, publicada aqui no O Estado por Igor Magalhães. se você olhar no terceiro parágrafo, eles detalham um pouco mais o que que ela está alegando. Beleza, tá falando aí da deputada federal Luiziane Lins, do PT, né? Segundo Uhum. Luiziane, o foco era o treinamento de militantes políticos com técnicas digitais avançadas voltadas para a atuação eleitoral. Estamos diante de um caso grave de possível transferência de know-how técnico de empresas privadas para um único partido político, com indícios de favorecimento eleitoral e manipulação em larga escala, diz a deputada. É exatamente o que aconteceu, senhora deputada. Pois é, e no final do quarto parágrafo, ela também solicita esclarecimentos das empresas envolvidas e análise de suposta doação ilegal de bens e serviços, prática vedada pela legislação eleitoral. Isso eu achei muito interessante, porque são empresas privadas oferecendo aulões, oferecendo tutoriais, técnicas, isso é serviço Uhum, para um partido. Então, eu achei muito inteligente da parte dela ter notado que isso pode caracterizar a doação ilegal de bens e serviços das Big Tech para o PL. Então, assim, uhum. quero ver como é que isso vai desenrolar. E para fechar, você quer falar alguma coisa antes da Não, gente não, seguir? pode continuar. E Não, para eu só tô fechar, rindo do pessoal aqui no chat. o que que eles estão comentando? Não, o pessoal dizendo os nomes que colocariam pra fazer a inscrição. Fake News Ferreira. Ai, meu Pessoal, Deus. deixa nos comentários aí que nome vocês colocariam. Aí, para fechar, tem o post do Outras Palavras, que dá uma sintetizada bacana sobre Google, Meta e extrema-direita, a aliança para 2026. 2026 vem aí, viu, gente? Então eles comentam, evento em Fortaleza organizado pelo PL de Bolsonaro mostra a simbiose da ultradireita com as Big Tech, as convidadas especiais. Com estética juvenil e descontraída, mostraram como criar milícias digitais e atacar adversários com técnicas de IA de última geração. Aí, Sofia, coloca ali no segundo parágrafo para gente, que eu vou ler bem rapidinho, para a gente não gastar muito tempo com isso, mas eles mencionam uma gafe que serviu como uma síntese do que foi esse evento. Aí começa, Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, ele estava visivelmente desconfortável e tentou abrir o evento com entusiasmo juvenil. Em uma fala desconexa, tropeçou ao usar expressões como flopou, stalkear, gaguejou, repetiu sílabas até formar palavras mínimas e tentou invocar uma linguagem que claramente não dominava. Aí ele continua Não, repetir no, sílabas até formar palavras mínimas é a melhor coisa que eu li hoje. Aí, no parágrafo seguinte, ele fala: a frase que arrancou risos nervosos da plateia revelou mais do que o esforço de um cacique partidário em parecer atualizado. Revelou que o PL não é o protagonista da sua própria festa. O partido havia cedido o palco, o tom e a pauta às corporações que realmente conduziam o espetáculo: Meta, Google e CapCut. E aí a notícia continua falando justamente isso. As falas dos políticos levavam 3 minutos, mas os aulões das Big Techs levavam horas. Então, assim, foi um show das Big Tech para os influencers. No post do Intercept, eles até mencionam que tinha lugar reservado para influencer, que quem era imprensa ou visitante não podia sentar. Então, a prioridade ali era um treinamento para influencers dado por Big Techs. E aí, o Outras Palavras sintetiza muito bem como que isso foi uma formação de milícias digitais, basicamente. Tem a aspas que eu coloquei no início, que você leu para gente, não por acaso, nos bastidores já se comenta que essa foi a primeira formatura técnica das novas milícias digitais do bolsonarismo. Se antes havia improviso, agora há cartilha. Se antes o gabinete de ódio funcionava com memes e raiva, agora ele conta com editores de vídeo, scripts automatizados, fluxos de produção baseado em machine learning, tudo entregue em mãos pelas próprias corporações. Então, é esse cenário que a gente está vendo, tá?
E aí o Outras Palavras finaliza falando do Bolsonaro, agradecendo o envolvimento das Big Tech, falando que elas estão do lado certo. E se você puder abrir a notícia mais uma vez, porque a última frase, para mim, é o ponto perfeito para fechar esse vídeo. Desce para o último tópico que eles têm. Ai, é, isso. O último tópico chama "O PL está pronto para 2026. E nós?", que é uma crítica que eu vi surgir repetidamente, tá, Sofia? Tipo: "Ah, vocês estão reclamando aí que o PL fez um evento com as Big Tech, e a gente? Cadê que a gente não está fazendo um treinamento de mídia, envolvendo, criadores de conteúdo, treinando essas pessoas, né?". A única diferença é que a gente não ia ensinar essas pessoas a manipular narrativas usando vídeos ultra-realistas, né. Essa é uma diferença. A outra diferença é que a gente não teria Google Meta e CapCut do nosso lado. Verdade. Bem colocado. Isso aí é uma coisa que a gente eu acho que assim, vamos lá, vou começar aqui, totalmente opinião, tá, gente? A esquerda ela fica muito nessa coisa de, o que nós estamos fazendo é errado, o que nós estamos fazendo é errado, a gente tá perdendo, a gente tá perdendo. E tem autocríticas muito importantes que nós temos que fazer, mas a gente também tem que entender que a gente tá jogando em uma desvantagem imensa. Eles têm muito mais capital, eles têm apoio da mídia hegemônica, eles têm apoio das big techs. O que a esquerda pode fazer, gente, é praticamente tática de guerrilha contra uma direita que tem um exército treinado e bem equipado, sabe? Que a gente não vai ter simplesmente porque o capital não está do nosso lado. Agora, como que a gente pode reagir diante disso? Fazendo o que existe de possível para tentar tornar essa guerra o menos assimétrica possível. Porque, gente, sim, é guerra, gente. Vamos lidar com os fatos. É guerra. E daí eu tenho que bater palmas aí para a deputada federal Luiziane Lins, que foi lá e cobrar. Ou eles não podem fazer isso. Isso muitas vezes não dá certo? Às vezes não dá certo, mas às vezes dá certo. Ontem mesmo a gente estava aqui dando notícia sobre como o Luciano Hang foi condenado pelo TSE em última instância por abuso de poder econômico nas últimas eleições municipais. Então, sim, a gente tem que fazer esse tipo de coisa para tentar tornar um menos assimétrico. Uhum. Tornar totalmente simétrico não vai acontecer. A gente não tem o capital do nosso lado. Mas dá para tentar, pelo menos, reduzir essa diferença. Só apoiando o que você falou, porque quando você fala assim: "Ah, é guerra", quero deixar claro que a gente começou vendo o post do Intercept, onde eles falaram que a inteligência artificial e as novas tecnologias são as armas que eles Armas, vão sim. usar para vencer essa guerra. Então, o título da notícia do Intercept, se você for lá na reportagem original, é "Treinamento de Guerra". Então, essa gramática partiu deles também, tá? Uhum. Só para que isso fique claro, que não é a Sofia aqui que está falando é uma guerra. Essa é uma gramática que parte deles também. Eles, sim. E acredite, quando eles estavam tentando dar golpe, a gente tem mensagens que foram pegas no celular do Marocídio, no qual eles falavam sobre fazer campos de prisioneiros em Goiás e Uhum. comparava com Auschwitz. É nesse nível que nós estamos falando, gente. Enfim, ficamos por aqui, Mila. Desculpa, eu pesei total a conversa. Não, mas é isso aí. Ok. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias para vocês.